Bom dia, seres do Brasil! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula live Ser do Brasil, esse espaço que é para você aprender e compartilhar a língua portuguesa e conhecimento sobre o Brasil e sobre a língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Bem-vindos a todos! Oi, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Escrevam aí nos comentários de onde vocês são. Desde a Argentina, saludo desde a Argentina. Olá, olá. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje, nossa aula está muito interessante, porque vamos trabalhar vocabulário, vamos trabalhar um pouquinho sobre cultura, mas basicamente vamos trabalhar um pouco a pronunciação desse português aí. Como vai a sua pronunciação no português, hein? Como você se sente falando em português? Você se sente confortável? Você gosta de falar? Você conhece pessoas para praticar o português? Contem para mim. Escrevam aí nos comentários tudo que vocês quiserem. Agora, vocês que estão na aula ao vivo ou vocês que estão assistindo essa aula gravada, porque eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Muito bem, estamos estudando. Maravilha! O tema da nossa aula hoje é família. A família brasileira. Tem gente que ama falar sobre a família e tem gente que tem dificuldade de falar sobre a família, não é? Às vezes é complicado, né? Às vezes a gente não tem, assim, muitas boas experiências. Mas a nossa família é única e é importante saber falar sobre a nossa família. Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui no Facebook os primeiros slides. E aqui o Instagram também vou compartilhar com vocês. Só esperem um pouquinho para eu preparar aqui onde eu vou colocar o celular. Maravilha! Todo mundo vendo bem os slides? Muito bem. A família brasileira. Ok. Então, vamos começar pelo vocabulário. Tudo bem? Vamos começar pelo vocabulário. Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana e eu moro com a minha família. Então, a Mariana é uma brasileira, certo? E ela é uma adolescente, certo? Ela é uma adolescente. E provavelmente ela é a filha da família. O que isso quer dizer? Que ela mora com os pais dela, certo? Muito bem, muito bem. O que mais podemos falar sobre a Mariana? O que mais podemos falar sobre a Mariana?
A Mariana, ela é uma adolescente. Ela é jovem. Ah, jovem. Olha só o corretor. Ela é jovem. Atenção com esse som aqui, ó, da letra J. Jovem, jovem. Quantos anos ela tem? Quantos anos a Mariana tem? Se ela é adolescente, quantos anos a Mariana tem? Bom, eu vou escrever a pergunta aqui embaixo para a gente praticar também como se escreve. Quantos anos a Mariana tem? Quantos anos a Mariana tem? Ela tem 13 anos. Né? Ela tem cara de ter 13 anos. Super jovem. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a Mariana diz... Estes são... Olha, gente, leiam comigo, repitam para vocês trabalharem a pronúncia comigo, de forma ativa, colocando o português em ação, certo? Estes são os meus pais. Minha mãe se chama Patrícia e o meu pai se chama Carlos. Então, atenção para os sons nasais. Estes são, certo? Aqui o som nasal de ão, certo? E aqui minha mãe, som nasal de ã com e no final. Minha mãe, certo? Ok. Os dois juntos, eles são os meus pais. Minha mãe e o meu pai. Atenção que aqui, ó, meus pais não tem acento. Certo? Pais, ok? Vamos falar sobre os pais agora. O que podemos falar sobre os pais? Os pais, eles são casados. Eles têm, ó, quando eu falo no plural, o verbo ter, eu preciso escrever o acento circunflexo, certo? Eles têm 4 filhos. Nossa! Não são filhos, são filhos. Eles têm 4 filhos, ok? Então, eles têm 4 filhos. Eles têm 3 filhas e 1 filho. Uau, gente! 4 filhos, imagina só. São muitos filhos, certo? O que mais podemos falar sobre eles? Qual a idade deles? Quantos anos eles têm? Certo? Patrícia tem 36 anos e Carlos tem 41 anos. Eles são jovens, né, gente? São jovens. Eles são bem jovens. Muito bem. E já tem 4 filhos. O que mais podemos falar? Que eles são felizes, né? A vida não é fácil, mas eles são felizes. A vida não é fácil, mas eles são felizes. Certo? Então, estes são os meus pais. Minha mãe se chama
Patrícia e o meu pai se chama Carlos. Alguém perguntou aqui no Instagram, eles têm irmãos? Os pais? Sim. Então, vamos escrever assim, ó. Patrícia tem uma irmã e Carlos tem dois irmãos. Ok? Muito bem. Escrevam aí suas perguntas. Maravilha. Vamos para o próximo slide. Agora falando sobre a Mariana que está falando, tá, gente? A Mariana diz assim: este é o meu irmão Fernando e o seu cachorro Toby. Estas são as minhas irmãs Renata e Fernanda, certo? Então, aqui, outra vez, som nasal nas palavras irmão, certo? É igual à palavra que nós vimos aqui, são irmão, certo? E no feminino, como fica o som? Irmãs. Irmãs. Repitam comigo aí, gente. Irmãs, certo? Aqui estamos falando de duas irmãs. Mas... Ai, desculpem-me. Aqui vimos, ó. Patrícia tem uma irmã. Irmã. Certo? Irmã. Irmã. Bom, vamos trabalhar um pouco esses sons nasais. Ai, obrigada. Falaram aqui saúde. Hoje eu estou vendo muito o Instagram. Vamos trabalhar um pouco esses sons nasais, ok? Então, repitam comigo aí para a gente trabalhar a pronúncia dos sons nasais, tá bom? Primeira palavra, mãe, mãe. Ai, professora, eu não consigo fazer esse som nasal. Tampa o nariz assim, olha, assim, ó. Tampa o nariz, tampa o nariz. Tampa o seu nariz e você vai escutar o som nasal. Mãe, mãe, mãe. Certo? Agora sem tampar. Mãe, mãe. Ok? Mãe. A palavra mãe termina com a letra E. Irmão, 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 irmão. A palavra irmão termina com a letra O, certo? Irmão. Irmã, irmã, irmã. Irmã termina na vogal A, que é nasal. Irmã. Então, você pode fazer uma parada. Irmã. Certo? Entenderam a diferença dos sons? Mãe, prolonga um pouco. Mãe, irmão, irmã. Certo? Ah, essa dica aí para a pronúncia das vogais nasais são maravilhosa essa dica, hein? Maravilhosa. Treinem aí a diferença dessas palavras, ok? Muito bem. Vou continuar aqui compartilhando e vocês continuem dessa forma ativa, fazendo as perguntas, ok? Então, estamos aqui
desenvolvendo todo o vocabulário, ok? Vou compartilhar aqui com o Instagram, que está tendo um rodízio de pessoas hoje. Muito bem. Então, vamos lá. Este é o meu irmão Fernando e o seu cachorro, Toby. Estas são as minhas irmãs, Renata e Fernanda. Então, eu vou escrever um pouquinho mais sobre as irmãs, mais sobre cada uma delas, ok? Vamos lá. Renata é a minha, olha a pronúncia, irmã mais engraçada, divertida, engraçada. Quantos anos ela tem? Ela tem 6 anos. Fernanda é a minha irmã mais nova. Ela tem 4 anos. A irmã mais nova, nós dizemos um nome específico também. A irmã mais nova. Ela é a caçula. Caçula. Caçula é uma palavra que define o irmão ou a irmã mais nova. Ok? Ui, o texto subiu, gente. Peraí, deixa eu descer o texto. Aí está. Ok? O caçula ou a caçula. Certo? Muito bem. Continuamos. Agora, esta é a minha tia Maria e este é o meu tio Rodrigo. Eles são pedagogos. Pedagogos, ok? Eles trabalham com pedagogia. Eles trabalham com crianças, certo? E são tios bem jovens também, né? Vamos falar um pouco sobre esses tios. O que podemos falar sobre os tios? Façam perguntas aí. Façam perguntas ou falem algo sobre os tios. Eles... Deixa eu apagar esse ponto. Eles amam trabalhar cuidando. Eles amam, no lugar de trabalhar, vou colocar cuidar de crianças. Eles amam cuidar de crianças, certo? O que mais? O que mais podemos falar sobre os tios? O que podemos falar? A minha tia tem 25 anos. E o meu tio tem 28 anos. O que mais podemos falar sobre os tios? O que mais podemos falar sobre eles? Podemos falar, eles são jovens. Nós vimos a palavra jovem aqui em cima com a Mariana. Observa. Ela é jovem. Termina com a letra M. Certo? Letra M de mãe. Quando a palavra jovem está no plural,
ela termina com a letra N e a letra S no final. Ok? Eles são jovens. É a palavra no plural. Ok? Qual outra informação podemos falar sobre os tios? Quem quer falar? A Mariana pode dizer assim. A Mariana diz: eles são os meus tios favoritos. Certo? Muito bem. Continuando. Estes são os meus primos. Pedro, esse menino aqui, o Pedro. Roberto, esse menino é o Roberto. E Francisco. Francisco, com a minha prima Sara. 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 É a prima Sara, certo? Muito bem. O que mais podemos falar sobre os primos? O que mais podemos falar sobre os primos? Eles são meus irmãos meus irmãos não, eles são os meus primos do sul do Brasil. Então, eles vêm de outra parte do Brasil, certo? Por exemplo, eles são muito divertidos, por exemplo. São pessoas alegres, são pessoas simpáticas, são pessoas felizes, certo? E olha só, continuando. Agora vamos trabalhar a pronúncia do português com aquelas palavrinhas, né? Aquelas palavrinhas que todo mundo tem dificuldade. Vamos lá. Os meus avós são separados. Então, olha só, avós, estamos falando sobre os dois. Os dois. Os meus avós são separados. O que significa? Eles não são casados. Eles estão separados. Ok? Os meus avós. O meu avô é masculino ou é feminino? Avô é masculino. Professora, como eu sei? Como eu sei que o avô é masculino? Porque começa com a palavra meu, masculino. O meu avô mora no Rio de Janeiro. E a minha avó mora aqui em São Paulo. Professora, não sei a diferença de pronúncia entre meu avô, minha avó. Vamos treinar isso agora mesmo. Você tem dúvidas com essas duas palavras? Geralmente, os estrangeiros têm dúvidas com essas duas palavras. O meu avô, a minha avó. Observa aqui o formato da minha boca. E repitam para vocês também pronunciarem, para vocês aprenderem
como se pronuncia, certo? O meu, masculino. O meu avô. 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 O avô. Certo? Conseguiram? Positivo? Positivo, positivo. Estou vendo aqui, positivo. Feminino. A minha avó. Avó. Olha o formato da minha boca, bem aberto. Avó. Avó. Isso. Conseguiram? Escrevam para mim se vocês conseguiram pronunciar a diferença entre as duas palavras. O meu avô, a minha avó. Conseguiram? Conseguiram. Conseguiram. O meu avô, a minha avó. Certo? Maravilha. Se vocês conseguiram pronunciar essas duas palavras, maravilhoso. Certo? Muito bem. Aula intensa hoje. Nossa, professora, estamos trabalhando muitas coisas. Muitas coisas. Somente falando sobre a família. O meu avô mora no Rio de Janeiro e a minha avó mora aqui em São Paulo, certo? Então, vamos observar a árvore genealógica. Árvore genealógica, certo? Então, aqui estou eu, a filha ou filho. Tenho a mãe e o pai. Aqui temos avô, avó. Também temos avô e avó do outro lado. E aqui temos bisavô, bisavó. Bisavô, bisavó. São os pais dos meus avós. Certo? Ok. Temos mais vocabulário? Temos mais vocabulário, sim. Mas agora eu quero fazer um exercício com vocês. Vamos praticar um pouco, certo? Vamos praticar um pouco para descobrir outros vocabulários. Espera aí. Ai, ai, ai. Deixa eu compartilhar aqui. Um exercício, certo? Já está compartilhando, né? Deixa eu ver. Sim. Então, venham vocês agora comigo para eu compartilhar para vocês. Aqui. Isso. Vamos lá. Família. Não sei se vocês conseguem ver bem. Eu acho que sim, né, gente? Eu acho que sim. Bom, aqui vamos ver outros vocabulários, né? Outros vocabulários que não vimos nos slides. Eu peço para vocês me ajudarem aí, certo? Então, vamos começar aqui com meio-irmão. Meio-irmão. Vocês sabiam que existe isso? Meio-irmão? Deixa eu arrumar a câmera aqui do Instagram.
Agora sim. Meio-irmão. Quem é o meio-irmão? O meio-irmão é o filho do irmão do meu pai? O filho do meu pai, mas às vezes não é o filho da minha mãe. Então, ele é meio-irmão. Ele é só o filho do meu pai. Ou somente filho da minha mãe, mas não é o filho do meu pai e da minha mãe. Certo? Ok. Bisavó. Ai, pronuncia comigo aí. Bisavó. Bem aberto. Bisavó. Bisavó é feminino ou é masculino? Bisavó. Bisavó, bem aberto, vai ser feminino, certo? Bisavó. Quem é a minha bisavó? Marido, irmão, a mãe do meu marido, a mãe da minha avó. Certo? Mãe da minha avó. Tataravô. Tataravô. Se a bisavó é a mãe da minha avó, tataravô vem antes do bisavô ou da bisavó. Tataravô. Tataravô é o avô do meu avô. Tataravô. Certo? Primo. 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 O que vai ser o primo? Marido da mãe, irmão do meu pai, mãe do meu marido, esposa, marido, filho do irmão do meu pai, ou filho da irmã da minha mãe, também pode ser, certo? Mamãe, quem é a mamãe? Mamãe é um jeito carinhoso de falar sobre a mãe. Certo? Padrasto. Quem é o padrasto? Padrasto é o marido da mãe, mas às vezes não é o meu pai. Não é o meu pai. Então, é o marido da mãe, segundo casamento da mãe, é o meu padrasto. Cunhado. Por exemplo, é o irmão do meu pai. Mãe do meu marido. Pai. Ai. O irmão do meu pai é o meu tio, né, gente? Peraí. Confundi agora. Vou pular para a sogra. Sogra. Quem é a minha sogra? A sogra é a mãe do meu marido, por exemplo. Ou a mãe da minha mulher, sogra. Tio. Quem é o tio? Irmão do meu pai, por exemplo, é o tio. Certo? Madrasta. Esposa do pai. Não necessariamente é a minha mãe. É a esposa do pai. Papai. Quem é o papai? É o pai. Jeito carinhoso de falar sobre o pai, certo? E o cunhado, marido da minha irmã. Cunhado. Isso, vamos ver? Uhul! Muito bem! Muito bem! Olha só todo o vocabulário que nós trabalhamos hoje. Muito vocabulário, né, gente? Maravilha!
E aí, tem dúvidas? Vocês ficaram com dúvidas? Podem perguntar, escrever as perguntas aí nos comentários e a gente vai respondendo, tá bom? Gente, vou deixar como atividade para vocês colocarem o português em ação com a família de vocês. Vocês vão escrever nos comentários sobre a família de vocês. Vocês podem falar se vocês têm irmãos, se você tem irmã ou irmão, se você mora com o seu pai ou com a sua mãe, tá bom? Ou se você tem primos e primas, ok? Então, eu vou deixar como atividade para vocês colocarem português em ação, falar um pouquinho sobre a família de vocês nos comentários, ok? Se tiverem dúvidas, porque temos mais vocabulário, vocês podem perguntar também, tá bom? Então é isso. Vocês gostaram, gente? Eu gostei muito da presença de todos vocês. Ai, que maravilha, é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem presentes no Ser do Brasil. E a gente se vê na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, para fazer mais uma aula live Ser do Brasil, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Pratiquem o português de vocês e bom final de semana. Tchau!